Obrigado por ter aceitado o convite, primeiramente. Uma honra estar te entrevistando. Obrigado. É, eu queria, antes da gente falar sobre o seu lançamento em si, que é Biofonograma, né? Seu último lançamento, Sim. eu queria começar perguntando um pouco da sua história na música, para quem ainda não te conhece, para quem está vendo a entrevista agora. Como é que você começou? Foi a música que foi até você que foi até ela? Como tudo aconteceu? Acho que aconteceram as duas coisas, num certo sentido, porque música sempre esteve presente, né, na minha vida, na minha casa. Meus Uhum. pais, enfim, nos anos 50, minha mãe gostava de rádio, meu pai tocava um pouco de violão, um pouquinho de flauta. Então, música existia lá em casa como ambiente. Mas eu fui, com o tempo, eu fui. Eu não pensava em ser músico quando eu era adolescente, por exemplo. Eu fui estudar filosofia, tudo, mas sempre música teve muito presente. Nos anos 70, quer dizer, eu, a princípio, conheci todo o pessoal do tropicalismo, Caetano, Gil e Gal, né? Conheci na minha casa, por acaso, porque tínhamos um amigo comum que os levou, quando eles vieram aqui para São Paulo, né? Eu morava na Cidade Vargas, que, para entender, é o final do metrô ali, o Jabaquara, é um bairro Sim, sim. perto dali. Você está falando de São Paulo ou do Rio? Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu conheço um pouco de São Paulo. Conhece São Paulo, né? Uhum. Então, e eu fiquei sempre próximo à música, de uma forma ou de outra. Mas não pensava em me profissionalizar, é engraçado isso. No começo dos anos 70, eu passei um período em Londres, né, justamente o período que o Caetano e o Gil estavam exilados. Eu não estava exilado, eu Uhum. fui, enfim, virei hippie, fui para Paris, uma história. Depois fui para Londres, fiquei Viveu uma experiência de vida, né? de vida, exatamente. A universidade estava em crise aqui em 68, né, por causa do AI-5, tudo, né? Então, Uhum. professores foram caçados, amigos meus presos e até mortos, e tudo. Houve um esvaziamento do curso de filosofia, Sim. e eu fui para Paris, pensando que ia ficar lá, mas lá acabei. Aí, de uma certa forma, a música entrou na minha vida, porque eu tocava no metrô, violão e uma gaitinha de blues, assim, eu tocava para fazer um dinheirinho no metrô, eventualmente, até que eu fui para Londres e fiquei um tempo. Mas, mesmo assim, mesmo com o convívio com o Gil, com o Caetano e com outros músicos lá, eu não pensava em profissionalizar, embora tenha gravado uma trilha sonora com o Gil. O Gil fez a trilha de um filme chamado Copacabana Mon Amour, do Rogério Sganzerla, é um filme de 69 ou 70, e o Gil chamou uns amigos para trocar com ele, e eu era um desses amigos, e participei da gravação também. Foi bom que eu ganhei uma grana, a primeira grana que eu ganhei com música, mas mesmo assim ainda não, a coisa da composição tal não havia aparecido. Sim. Quando eu voltei para o Brasil, em 73, aconteceu desses acasos que acaba lhe informando. Meus pais tinham voltado a morar na Bahia, enfim, eu ficava entre São Paulo, Rio, Bahia, e na Bahia eu me apaixonei perdidamente por uma baiana. E, e comecei a fazer umas canções, assim, tipo em 73, tipo assim, fiz umas canções, e as canções que eu faço, canção com letra e música, né, uma canção Sim, sim. completa, e eu mostrava para os meus amigos, que eram Caetano Gil, Gal, eram os meus amigos, né, principais da música, tinha outros, né, Uhum. e eles diziam, pô, isso é muito bom, não sei o quê. E Gal quis logo gravar uma música minha, tanto que a primeira música minha, quem nasceu, foi a Gal que gravou. A Gal me lançou Gente. compositor. Então, veja bem, são os acasos, né? O Uhum. namoro com a menina, ela me deixou, como sempre acontece, né? Eu Sim. fiquei, a música ficou, né? Ela me deixou, aquele amor passou, foi Uhum. rápido, alguns meses, mas isso mudou a minha vida, porque eu passei a exercer com mais frequência. Eu falei, então eu sei fazer isso, quer dizer, aquilo me deu uma certa segurança para começar. Aí comecei a fazer várias coisas, várias pessoas gravaram músicas minhas, o próprio Caetano, a Miúcha, a Gal gravou outras músicas minhas, Esse foi o momento que nasceu o Périx profissional, né? compositor profissional, Foi esse momento. exatamente. Comecei a ganhar dinheiro, a coisa profissional, que hoje em dia está difícil, né, para É. ganhar dinheiro com música, né? Mas eu, naquele tempo, ganhei algum dinheiro com isso, e isso acabou me levando para a profissão, que eu não almejava,
né? E depois Sim. comecei a cultivar, porque outras coisas, música para teatro, Asdrubal, depois com quem eu trabalhei também, a Regina me chamou para fazer a Farra da Terra, a Regina Casé, né? E aí foi. Eu voltei a morar em São Paulo, me casei de novo, outro amor, coisas assim, e continuaram as coisas. E esse tempo em Londres, foi difícil você se adaptar à cultura de lá? Como foi sua chegada lá? Olha, eu não pensava ficar em Londres, porque eu tive duas vezes. Eu fui, passei alguns dias, achei estranho. Paris tinha a ver mais comigo, eu tinha mais brasileiros em Paris, mas eu acabei, porque Londres tem isso. Agora não, porque agora sei que a cidade mudou muito, é uma cidade mais aberta. Mas na época, Londres era uma cidade muito fechada, as coisas fechavam cedo, fechadas mesmo, né? Show, para você ter show de rock às 7 horas da noite, por exemplo, esse tipo de coisa. Então não tinha. Mas eu fui acostumando, e a própria coisa de eu. E eu vivia muito na rua, em Londres. Uhum. Criei amizades com outras Sim. pessoas que também não eram de lá, e com ingleses mesmo. Então a vida começou. Você cria uma vida quando você vai ficando no lugar, né? E você vai se É, habituando. Eu acabei ficando 2 anos em Londres, né? Sem vir ao Brasil. Então, e outros brasileiros foram chegando, né? O Rogério, Maria sim. Gladys, o Júlio Bressani, o Petkov, o Antônio Petkov, o artista, que Uhum. já conhecia daqui, nós ficamos ainda mais amigos, e ele foi ficando. Em Londres, você vai descobrindo a cidade, o ritmo da Sim. cidade. E teve uma coisa maravilhosa, que nós brasileiros, pegamos o final da Swing in London, né? Porque eu fui para lá no final de 69 e saí no final de 71. Então a gente via, eu vi Rolling Stones, tudo meio de perto, assim, porque os lugares eram pequenos. Eu vi John Lennon uma vez, via vários grupos de rock, Traffic e The Who, né? Várias vezes. Então tinha uma atividade. Isso me informou e informou muito a eles, o Caetano e o Gil falam disso, né? Sim. A coisa da música do jeito que a gente vivenciou isso lá, a forma espontânea, né, que os ingleses têm de fazer. E lá também eu conheci o reggae, né, porque o reggae era uma coisa de um gueto da Jamaica, e tinha Aham. um gueto jamaicano em Londres. Então isso tudo me acabou sem eu saber que estava me formando, porque aliás, as melhores coisas são quando a gente não é muito planejado, né? Você não planeja muito aquilo, Sim. vai acontecendo com você, você não sabe no que vai dar aquilo, São coisas da vida, né? Vai coisas ficar da, achando, né? tipo assim, coisas da vida. E, Uhum. ao mesmo tempo, eu era muito moço, né? Eu fui para Londres, eu tinha 21 ou 22 anos, 22, eu acho, e fiquei até os 24 lá. Então, aquilo era uma época de formação. E foi, na verdade, eu vejo hoje que eu uso muito, até os reggaes que eu compus aqui no Brasil, sempre de alguma forma nos meus álbuns tem algum reggae, né? Uhum. Nesse último, por acaso, não tem nenhum, mas no outro anterior tem. E é isso, aquilo acabou fazendo parte da minha vida mesmo. Legal. E biofonograma, ele já traz uma ideia de biografia transformada em som, né? Que foi o Exato, seu contexto. E exatamente. em que momento que você percebeu que suas experiências, né, que não são poucas, como a gente está falando, e a escuta do mundo contemporâneo, você acabou querendo trazer isso para um álbum? Foi qual momento que você teve a ideia de construir ele? Olha, no caso específico, eu sempre estou, porque não sou só eu, Uhum. compositores de música popular, no Brasil há uma tradição, não só no Brasil, se você fosse pegar o blues americano, mas no Brasil especificamente, uma certa tradição reflexiva. Você pega os Uhum. sambas do Nelson Cavaquinho, Cartola, os sambas da Portela, Paulinho depois, a coisa brasileira sempre teve uma coisa meio reflexiva. Eu sempre gostei de filosofia, até hoje eu gosto. Então é uma coisa de pensar, do mundo te informar sobre algumas coisas e você ir fazendo. No caso do biofonograma, o que aconteceu foi que foram surgir há muitos anos que eu não lançava um álbum com tantas canções inéditas. Como eu Uhum. sou gravado por outras pessoas, Adriana Calcanhoto, Arnaldo Antunes, enfim, para citar dois, Cássia Eller, eu gravava sempre um repertório que nem sempre era totalmente inédito, porque eu regravava essas coisas que já tinham sido gravadas. No caso do biofonograma, eu vi que estavam surgindo ali uma quantidade
de canções, eu fiz assim logo umas 6, 7, 8 canções, e da agora, e que eram inéditas. Quer dizer, eu comecei a pensar um álbum inédito que tinha muito a ver com a minha biografia. Se você ouvir, você vai ver que tem coisas é, de, tem uma coisa, por exemplo, filosófica, né, que é a música Ésquilo, né, que não é bem filosófica, mas é sobre o dramaturgo grego, né, que eu fiz por causa da invasão, essa invasão do Irã pelos Estados Unidos e Israel, né? Eu fiz por causa disso, essa invasão absurda. Eu me lembrei da história real, eu conto ali uma história real, que eu conhecia há alguns anos. Você vê, mas nunca tinha tido vontade de transformar em canções. Verdade. Uma canção. E aí, agora eu falei, vou contar essa história. Eu fiz essa canção. Isso é um dos exemplos. A coisa com a Inglaterra tem a ver na canção The Open Door, por exemplo, que é um poema do Rudyard Kipling, né, um escritor inglês famosíssimo, né, do começo do século XX, do final do século XIX, começo do século XX, o autor de Mowgli, né, que ele teve no Brasil e fez vários poemas sobre o Brasil. E tem uma visão sobre o Brasil idealizada, que o Brasil você não precisa fechar a porta, e tinha uma visão paradisíaca do Brasil. Eu conhecia esse poema há muito tempo também. Eu falei, talvez seja a hora de gravar isso. Eu já tinha feito essa canção, mas nunca tinha pensado em gravar. Então as coisas foram entrando assim, então foram entrando tipo o piseiro, né? No caso da Menina Levada, que é uma piseiro também, e fui reunindo as canções e senti, o biofonograma tem a ver com isso, que todas tinham muitas ligações biográficas comigo, né? Sim. Com coisas de experiência amorosa, inclusive, né? Recentes ou não. Todos faziam uma referência a algum momento da sua vida, né? Sim, sem dúvida, e muitas a esse momento, nesse álbum. Tanto que o título apareceu logo. Eu ainda estava compondo as primeiras músicas, eu falei, vou chamar esse álbum Biofonograma, porque eu acho que é um nome, é como se fosse isso que você disse, o som trazendo vida, né? O som, por isso que a capa tem aquele fonógrafo, né? É um fonógrafo que expande um monte de coisa vital, né? Bichos, plantas, né? Músicos, tem um monte de coisa assim. Então o nome surgiu logo. E eu achei que era um nome sintético. E tinha a ver, por exemplo, para mim, com o nome do disco da Rosalía, que eu adoro, Motomami, né? Que é um disco da Rosalía esplêndido, talvez o disco pop mais forte dos últimos anos. Eu acho que biofonograma tem esse catchy name, como se diz, né? E uma pergunta, você falou um dos exemplos que é sobre a guerra que está tendo, né? Agora que você quis escrever isso numa música. Isso. É um momento que, por exemplo, é muito difícil, é um momento complexo. Muito. Você, como compositor, como é essa parte de conseguir transcrever isso para a letra? É um processo, você segue uma receita, vem na hora? Como funciona esse processo? É muito difícil, você falou uma coisa certa, porque uma coisa é você escrever um artigo, Sim. analisando a situação, outra coisa é você dizer, não, essa gente faz isso, enfim, fazer na internet, você colocar coisas, né, panfletárias, outra coisa é você fazer uma canção. Eu acho que no caso aí, o caso da música do dramaturgo, né, Ésquilo, era uma maneira de falar sobre o assunto, porque fala Grécia, Pérsia e Irã, né, que a Pérsia era o Irã antes, né? Falar do assunto, mas de uma forma que fosse independente, que não parecesse um comentário, não parecesse... Isso é uma coisa, porque a canção tem isso, né? A canção sintetiza questões, né? Pode sintetizar canções do real, né? Sim. E é uma coisa para ser cantada. Então, você falou se peguei alguma receita? Não. Eu comecei cantando, veio essa frase, Ésquilo, já veio o nome dele, né? Então, já vim cantando em cima aquilo, assim, já vim com violão. Em geral, eu faço junto com o violão, porque aquilo já me sugere a música para onde vai. É como eu gosto mais de fazer. As coisas saem mais juntas. Legal. E você citou o piseiro, blues, samba, folk, canção italiana. Tem vários estilos musicais dentro do seu álbum. O que levou você a fazer essa escalação e
como você botou em cada momento da sua vida, isso estava combinando mais? Como foi essa escolha? É uma escolha. Por exemplo, a música em italiano. Eu amo a letra italiana, eu amo a língua italiana. É linda, Não tô é? vendo. Boa, lindo, né? E eu adoro os filmes italianos e tudo. Sim. E aí eu estava, como eu já tinha feito música em parceria, no outro disco em espanhol, em inglês, eu já fiz algumas, tem essa de Open Door, eu vou fazer uma música em italiano. Pensei nisso. E o tema, claro que eu não escrevi em italiano, porque eu não sei italiano para isso. Eu escrevi em português a letra, pedi para fazer uma tradução automática dessas, né? E aí escolhi o que era, fui compondo aquilo. E música italiana no Brasil foi muito forte no começo dos anos 60. Você é muito novo, mas era assim, era um hit atrás do outro no rádio. Não só Pepino de Capri, que morreu agora, né, mas tinha outros cantores e cantoras, Rita Pavone, aquilo era uma febre no Brasil. Então, eu quis fazer uma canção e aproveitei o fato, o tema, na verdade, é sobre o amor duradouro. O tema da canção é a minha história com a minha atual mulher, a Lídia, que a gente há quase 50 anos casado, né? E por isso que fala da nossa história, um pouco assim, Gioco da Bambini, né? Jogo de criança, Gioco da Anziani, jogo de anciões, de gente velha, né? Não, mas eu pedi para uma professora, eu não quis confiar só na tradução, enfim, pedi uma professora que eu conheço, de italiano, para ela fazer uma espécie de, não revisão, mas ela me dá uns toques do que ela achava. Sim. O que ia adaptando, né? Exatamente. Me deu sugestões do que era mais coloquial, que era mais cantável em italiano, e foi assim que eu construí a letra. E o fato da vida é a minha própria história, né? Sim. E, bom, falando, ao olhar para os perdedores da Batalha de Salamina, em Ésquilo, você desloca o foco da glória para a dor, né? Uma coisa que me chamou a atenção. Exato, porque o próprio Ésquilo fez isso. Sim, isso que era a minha pergunta, por que era importante nessa canção você escutar o lado vencido da história? É isso, porque exatamente por causa disso. Como o Ésquilo escreveu uma peça, a primeira peça, chamada Os Persas, do ponto de vista dos persas. Eu tinha lido o livro, a peça. E o que acontece? Esse americano, esse Trump, é uma pessoa que não tem, diz que vai varrer do mapa, ele não tem nenhum sentido de enxergar a dor dos outros. A coisa dele é o ego, é a coisa de dizer que ele é o tal, ele é o dono do mundo, ele manda acabar aquilo, se tiver. Claro que não é tão simples assim, tanto é que ele não se deu tão bem como ele pensava, né? Porque tem outros fatores, não é? A arma que ele temia era a bomba atômica, mas eles tinham uma arma melhor, o Estreito de Hormuz. Aquilo foi uma arma mais eficiente, né? Enfim, Verdade. Então eu pensei, exatamente isso, quer dizer, é a coisa de você, porque se você, não existe sentimento compassivo com os outros, não existe harmonia, como eu digo na letra, entre as nações, se a pessoa não reconhecer as diferenças, se a pessoa não se enxergar também nos outros. Não é para imitar os outros, não é isso, é enxergar a individualidade dos outros, dos países. Então, eu achei que cabia bem falar nesse sentido, entendeu? E essa história sempre me comoveu. Eu conheço essa história há uns 10 anos, porque eu tinha lido o livro e sabia que ele tinha ido. Tudo eu sabia ali, mas não tinha... Agora que surgiu a canção, para você ver como o tempo pode ajudar, né? Uma coisa que me chamou a atenção, você está falando da história das canções, muitas vezes você já escreveu essas músicas há anos, né, atrás, né? Por que você achou que esse momento seria o ideal para você lançar o seu álbum? Eu não escrevi há muito tempo atrás. Essa que eu escrevi agora, é uma das mais últimas. É uma das. Eu conhecia a história antes. De Open Door, eu compus alguns anos atrás, mas não era o momento, achei que aquilo nunca não tive vontade de gravar. E por que hoje foi o momento, na sua opinião? Foi o momento agora. E entre as canções do álbum, tem uma canção específica que eu fiz, que às vezes uma cantora ou outra me encomenda uma música, né? E a Thier, a cantora Thier, me encomendou, ela queria que uma música, já desde o ano passado, que fosse
ela até fez uma brincadeira, falou assim, suas músicas são muito boazinhas, eu quero uma coisa mais realista, assim, mais forte. Aí eu compus essa canção. Só que ela não comprou essa canção. Talvez ela tenha sentido um pouquinho de pouco boazinha demais. Mas, ao mesmo tempo que ela servia, era um pouco um retrato de uma vida de uma mulher que tem que trabalhar, tem filhos, não é? De uma mulher da agora, né? De uma mulher agora. Então, eu aí falei, vou gravar, e gravei com a voz feminina. Eu digo, eu já acordo cansada, né? Como se Sim, fosse sim. uma mulher falando. Eu achei que, embora a Thier não tenha, ela acabou gravando outras coisas e tal, não tenha aproveitado, eu falei, vou gravar essa música. Então, isso também é uma coisa de momento, foi agora, no final do ano passado. Uhum. E a canção também, uma das canções que eu acho mais significativas do álbum, desse sentido do momento, é a Fração de Segundo. Fração de Segundo é uma canção sobre as perdas, né? Eu tenho perdido, nós temos perdidos, não só Gal, mas muitos amigos e amigas que morreram recentemente, não só pela idade, mas às vezes por doença, coisas assim. Então, é uma canção sobre a coisa efêmera da vida, que é rápida, pequena, Sim, né? sim. Algumas pessoas morrem agora, outros depois. Eu acho que é a canção do álbum, também feita agora, final do ano passado, que tem muito a ver com um momento pessoal meu, dessas Sim. perdas de que eu lhe falei. E tem duas músicas que trazem sobre relação amorosa, que é Blues do Amor Demais e Nas Suas Sim, Pernas. é. Em que lugar que o amor ocupou dentro de um álbum que atravessa memória, filosofia e observação do presente? Quando você encaixou é. essas duas músicas? Essa música também é nova, o Blues do Amor Demais, Uhum. porque é um pouco de uma reflexão sobre. É uma reflexão sobre. Porque a gente pensa o amor como sendo aquela paz, aquela coisa que duas pessoas, alma gêmea. Eu sou Sim. contra essa ideia de alma gêmea. Para mim, não existe alma gêmea. O que existe são pessoas diferentes, Uhum. que têm as suas necessidades, desejos, e que naquele momento o amor faz você encontrar. A música fala sobre isso. Eu te amo do meu jeito, você me ama do seu jeito, né? E Uhum. quem nos ama pensa que é um jeito só. Quer dizer, quem vem de fora Sim. é um casal, seja hétero, seja homo, enfim, Uhum. seja o que for, né? Sim, sim. Enfim, é uma canção sobre isso, exatamente. Olha, você está me fazendo pensar uma coisa que eu só pensei agora. É uma canção anti-alma gêmea. Essa ideia de alma gêmea. Eu pensei, porque vai totalmente contra a fantasia que botam, né, no Exatamente. amor, né? É Ela é justamente isso. realista nesse sentido. E, no É, entanto, é um amor que satisfaz. Eu digo isso depois, né? Que é bom sim, demais. Mas não tem perfeição. Você pode dizer que é perfeito ou imperfeito, como diz a letra, né? sim. Então, é uma canção também. Essa é também recente, eu fiz agora. E Nas Suas Pernas? Nas Eu Suas acho que Pernas é uma das mais recentes, é uma música evidentemente erótica, mas que Aham. mistura a coisa erótica com a coisa de viagem, né? De viagem geográfica mesmo, que você vai para o litoral, para outras coisas, tem a ver também. E ela é a segunda erótica, porque a outra é o pagode gastronômico, né? Isso que eu ia falar, que o erotismo surge de forma mais explícita, né? É próximo do Dorival Caymmi. Aí, na verdade, eu fiquei com vontade. Agora, a minha mulher que sugeriu, a Lídia sugeriu, porque eu gosto muito do pagodão, desse pagodão do Harmonia do Samba, da Bahia, É sabe? muito bom. Não é bom? Uhum. Muito bom, Também né? gosto. Xande, né? Muito Uhum. bom. E Sim, aquele. claro. Uhum. Bom, aí a Lídia falou: você gosta tanto que você não faz um pagode. Aí eu falei, boa ideia, vou tentar fazer isso agora. É uma das Sim. mais novas, fiz esse ano. Aí comecei a fazer. Quando eu comecei a fazer o riff do violão, faz uma coisa assim, o que me veio foi essa coisa caiminiana, foi fazer uma coisa de samba mais antigo, que também Sim, também é a origem do pagodão, né? Do samba, verdade. não é? Sim. É Uhum. do samba de roda, da coisa baiana, né? Então foi porque às vezes a música começa de um jeito, mas vai para outro, que você não espera. Por exemplo, um exemplo claro para mim é de Bala de Prata. Bala de Prata, eu não me lembro, mas o que começou, o que me motivou, não foi no que resultou. Eu nem me lembro mais o que foi que resultou,
que me sente, sabe, que sugeriu fazer aquilo. Eu não sei. Mas, no caso, aí virou uma outra coisa. Eu falei, legal, isso também é a minha dívida com o Caymmi, com a coisa do amor que eu conheço desde criança também, porque minha mãe é baiana, né? Então, Caymmi é uma coisa que existia muito na minha casa e eu amava. E falando nisso, você falou do samba agora, do pagode, tem algum estilo musical que você ainda não experimentou, mas você pensa em experimentar ainda? É, É que você é muito eclético, né, no seu sou, estilo, né? muito, Mas tem muito. algum que você ainda quer experimentar? Nesse disco é o piseiro, né? Mais perto. Se bem que não Ah, saiu muito piseiro, né? Porque o meu parceiro, o Pipo, ele puxou para um outro lado que não é totalmente piseiro, mas tem a coisa da sanfona, tem a coisa do swing que o piseiro tem. Olha, eu já experimentei vários. Não sei, porque às vezes você. Eu não penso muito isso. Cada álbum que eu vou fazer, em geral, tem a ver, isso tem a ver com a biografia também, coisas que eu estou ouvindo, ou que eu penso. Bom, uma coisa que foi muito marcante, como eu disse, foi o reggae, né? Que eu sim. fiz um dos primeiros reggae brasileiros, né, que a Gal gravou, chamado Clareou. Uhum. Era tão novo na época que os músicos não sabiam, não sabiam tocar reggae. Então não saiu reggae a gravação, Sim. entendeu? Porque não era. O Bob Marley não tinha estourado no Brasil ainda. Aham. Então, eu vou fazendo, se aparecer algum, eu já fiz muita coisa experimental, se aparecer alguma coisa, não sei, eu não planejo isso aí. Isso aí eu não Sim. planejo, eu vou deixando a coisa acontecer. Mas, e nem tudo eu sou capaz de fazer, também tem isso, né? Eu sei também das minhas limitações, eu tenho curiosidade e tudo, mas nem tudo eu seria capaz de fazer. Mas, de qualquer maneira, quando eu vou fazer, como eu fiz no outro álbum, eu fiz um trap, né? Um trap, Aham. Sim. na época. Isso tem 4 anos. Eu falei, vou fazer um trap. Não saiu muito trap, saiu mais reggae, entendeu? Mas foi uma tentativa. É tudo experimentações, né? Pra ver até onde vai, até qual que vai Até onde sair. vai? Você... Às vezes não É, dá certo, às vezes eu começo a fazer uma coisa que não leva a nada. Aquilo, eu mesmo falo, não, isso aqui não está legal. Uma coisa às vezes muda, enfim, é assim. legal. E fração de segundo é a sua faixa mais filosófica, né, do disco, se não Eu me acho, engano. eu acho. É, qual foi o pensamento ou a inquietação que te levou a essa canção? Qual foi a É isso que história eu estou dela? dizendo, é a coisa das perdas, né? Acho que Das é. muitas perdas, porque não só das pessoas conhecidas, tipo Uhum. Gal, Preta Gil, mas muitos amigos nossos, amigas, morreram jovens, com 50 anos, sabe, com Sim. câncer, essas coisas. Muitas pessoas que a gente conhece morreu recentemente, não só pela idade. Então eu pensei um pouco, e eu mesmo estou velho, né? Eu tenho 79 anos, eu vou fazer agora 79 anos, então essa questão fica muito próxima à questão da morte, né, da duração da vida. Mas, de qualquer maneira, eu fiz uma canção que não é pesada, é uma canção. É, olha, é assim, não tem muita outra coisa, é assim, a gente vai passando, né? Umas pessoas morrem antes, outras depois, e tudo no tempo da Terra, no tempo do planeta, é uma fraçãozinha de segundo, essa vida que a gente vive aqui. É filosófica nesse sentido. Eu acho que a Sim. música foi muito valorizada pelo arranjo dos cellos do Bruno Serrone, ele fez o arranjo e tocou os cellos, né? Uhum. Como tocou também na única regravação do álbum, que Aconteceu. Sim, que foi conhecida na voz da Adriana, se não me engano, né? É ela que Adriana lançou Galhoto. nos anos 90. Eu Foi. nunca gravei essa música, eu nunca tinha gravado antes, e ela tinha, além da Adriana, ela tinha uma gravação da cantora portuguesa Cristina Branco, uma gravação linda, que ela fez em 2001. Eu não a conhecia, nem ela me conhecia, a gente se falou por telefone, porque tinha um produtor dela que me conhecia, enfim, isso na época. E aí, quando eu pensei em regravar, eu pensei, eu vou gravar e vou chamar a Cristina para poder cantar comigo. Se ela topar, vai ser maravilhoso. Aí o Bruno fez um arranjo lindo e tocou o cello, e ela topou, adorou fazer, voltou, e para mim deu certo. Eu fiquei emocionado por ouvir ela cantando Sim. comigo, né? E como se deu o contato entre vocês? Você já conhecia a Cristina ou ainda não? Em 2001, vou lhe dizer, quando ela gravou a minha música, ela não sabia quem eu era. Ela gravou porque conhecia a gravação da Adriana Calcanhoto. Aham. Sim. E aí o produtor que lançou o disco dela na Alemanha, que tinha essa música, tinha sido o mesmo que tinha me levado para a Alemanha quando eu gravei meu primeiro álbum. Meu primeiro álbum, Canções, que em 91, foi lançado na Europa
a partir da Universal, que era a gravadora da época, na época Polygram, né? Na Alemanha. Então, quando ele viu a música, ele falou assim, eu conheço o autor dessa música. Ele me conhecia, porque eu fiz uma pequena excursão na época lá, voz e violão, para divulgar o disco. Aí ele me colocou no telefone com ela. Aí eu falei, que bom, elas que ficamos, mas nunca mais falamos depois disso. São 25 anos, né? 2001, né? 25 anos depois. Tanto que agora, esse produtor não tinha mais o contato dela, eu tive que procurar ela no Instagram. Procurei no Instagram, passei uma mensagem. Como ela demorou de responder, porque eu vi que ela tinha Instagram, mas depois ela respondeu. Eu falei, sou o Péricles, lembra? Eu falei, claro, não sei o quê. Que legal. Quero gravar. Aconteceu, queria ser gravado. Sim, vamos, quero muito, não sei o quê. Aí foi uma questão só de ajeitar depois onde ela ia gravar lá, em Lisboa. Mora em Lisboa, né? Mas eu tinha um amigo, minha filha me deu um toque, falou que mora na Alemanha, mas ela, a Nina, me disse, fala com o Ricardo Vilas Boas, Dias Gomes, Ricardo Dias Gomes, né? Neto do Dias Gomes e da Janete Claire. Ele mora em Lisboa há muito tempo e tem um estúdio. E então eu falei com ele, ela gravou a voz lá, se adoraram. Eu gravei tudo aqui, a minha voz e a base, e mandei para ela, ela botou a voz lá. Aí a gente veio de volta para a gente, para o Pipo mensagem. E uma coisa interessante, apesar desse disco ser sua biografia, né, ter a sua assinatura autoral, ele teve a colaboração de muita gente, como a gente está citando aqui, vários nomes também. Sim. Você acha que essas pessoas elas conseguiram ajudar você a expandir para muito além do que você imaginava a sua história? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Por isso que você está vendo que o nome dele está junto com o meu, da interpretação. Gente que já trabalha comigo há muito tempo, Marcelo Monteiro, que fez o arranjo maravilhoso do Bala de Prata, ele toca sax, flauta, né? Pipo Pegoraro, que é meu coprodutor e também toca no disco e parceiro na Menina Levada nesse, com quem eu sempre que mixa os discos, enfim, colabora comigo há muito tempo. Cláudio Faria, trompete. Gabriel Levi, que gravou a sanfona no Piseiro, que já gravou comigo há muitos anos atrás, eu trouxe ele de volta. O próprio Bruno Serrone, que já tinha gravado comigo também. Eu acho que e Kika Carvalho, que é backing vocal, eu chamo ela de a minha Emmylou Harris, que é aquela backing vocal sim. do Bob Dylan, dos anos 70. E eu acho que eles levam o disco a um patamar, porque parte eu gravo muito aqui no meu estúdio em casa, eu gravo voz e violão, as vozes e violões eu faço aqui. O resto, o Marcelo grava no estúdio dele, o Gabriel grava no estúdio dele, tem essa gravação de Lisboa, então o Bruno grava no estúdio dele, quer dizer, a coisa digital facilita isso, né? Verdade. Você manda a base e tal. Então tem um trabalho conjunto e, sem dúvida, eles expandem muito as minhas ideias. E sem contar que foi o elenco da sua vida, eles estiveram na sua vida, né? Justamente isso. Tiveram o que? Eu não entendi, desculpe. Não, sem contar que foi o elenco da sua vida, né? Eles estiveram na sua vida, né? Sempre, há muitos anos. Sim. A nova foi a Cristina, mas a Cristina estava, né, lá atrás também. Sim. Mas eles trabalham comigo, fazem show, quando tem, eu chamo a minha banda favorita, o núcleo é o Pipo, o Faria e o Marcelo. Eles sempre estão comigo. E é isso, assim, eu acho que por isso que o nome deles está junto com o meu logo como intérprete, porque é uma coisa justa, ainda mais numa época em que não se paga músico, tanto como antigamente, né, pela vendagem de disco, não tem mais isso, né, não existe disco mais, né, disco físico, então, sem dúvida, eu devo muito a eles. Verdade. E como se fala um grande amor, ele traz a canção italiana justamente para dentro do repertório. E você me falou que você contou com a ajuda de uma professora para poder dar os ajustes no idioma também. Mas o que a língua italiana permite você acessar em termos de afeto, memória, musicalidade? Como foi trabalhar nesse idioma? Eu acho que musicalidade, eu já disse, teve a minha lembrança das canções italianas que dominaram, né, as baladas italianas que dominaram os rádios brasileiros antes, no começo dos anos 60, era uma loucura isso. O Festival de Sanremo, né, tinha grande repercussão aqui. O Roberto Carlos ganhou uma vez o festival ele próprio é influenciado por isso, e ganhou o Festival de Sanremo.
E a coisa melódica, sem dúvida nenhuma, e o romantismo, a coisa romântica da língua, né? Tem um romantismo especial da língua italiana, né? Quando você diz em italiano como si fa un grande amore, aquilo soa com toda a alma italiana ali, soa junto, que você me lembra dos filmes e tudo assim. Eu prestei muita atenção para poder não cometer nenhum erro cantando, porque não é complicado, isso é uma língua que eu não domino, né? É uma língua difícil, né, por assim dizer também. Difícil para você pronunciar direito, para não Sim. parecer um estrangeiro, né? O João Gilberto não liga muito para isso, né? Mas ele grava estáter, coisa assim. Mas eu procurei fazer bem, de uma forma bem própria e sem dúvida, por isso saiu uma canção romântica. É a canção mais romântica do disco. Eu gravei como uma bossa, né? Assim, uma bossa lenta, né? Mas para poder fazer a ponte, né? Mas sem dúvida, a Legal. língua influencia muito. Eu sempre deixo duas perguntas mais reflexivas pro final, aí vai ser essas duas próximas agora. Depois de atravessar 11 faixas que você fez em uma regravação, né? Uhum. Que tipo de retrato você sente que biofonograma entrega de Périx pro momento da sua vida agora? Não falamos da última faixa, Pernambuquinho Não. e Baianinho. Uhum. É o seguinte, é uma canção. Olha aí, essa canção eu fiz quando meus filhos eram crianças. Eles agora têm mais de 40 anos. Quer dizer, é uma Caramba. canção que eu fiz na época, uma espécie de canção de niná, coisa assim que eu ficava cantando, que eu não tinha considerado acabada. Eu não tinha considerado. Então, eu quis acabar esse disco, talvez o mais pessoal que eu tenha feito, mais biográfico, com uma canção feita para eles. E meu pai era pernambucano, minha mãe baiana. Então, tem uma inversão aí, né? Pernambuquinha e baianinho, né? Porque eu tenho uma filha e um filho, né? Sim. E ele fecha, então eu achei, a que vem antes, se fala da família também, no caso da amor e relação, né? Fala de ver os filhos, quando olho para nossos filhos, né? Vejo, né, o sublime da criação. Eu falei, vou acabar com essa canção. Que eu falei, sabe uma coisa? Acho que eu vou considerar acabar. Eu me lembrei dela depois de muitos anos. Agora, uma das últimas gravações que eu fiz foi essa, para você ter uma ideia. Nunca mais tinha me lembrado dela. E como é que foi a reação deles ouvirem de novo essa música dos seus filhos? Olha, eles gostaram muito do álbum. A Nina, minha filha mais velha, mora na Alemanha. Uhum. Ela, um dos discos que ela mais gostou, ela não comentou especificamente sobre esse disco. E o meu filho falou assim, eu sou o baianinho nessa história, porque é pernambuquinha e baianinho, né? Mas, na verdade, é uma brincadeira também com a coisa do meu pai e da minha mãe, né? Assim, sim. Mas eles gostaram muito. E que tipo de... outra pergunta, que tipo de retrato você sente que esse álbum está entregando o seu nesse momento da sua vida, da sua carreira? Qual é o tipo de retrato Quer dizer, o disco só acontece quando as pessoas ouvem, né? Você ouviu o disco todo? Cheguei a ouvir, sim. Na verdade, eu não saberia dizer que retrato é esse. Você que ouve, a visão que eu tive é que ele vai te trazendo para uma viagem de vários períodos, sabe, da sua vida. Você vai estar contando várias histórias, é isso. Na verdade, é verdade isso. É o meu disco mais diverso, sim, repertório. Tanto que, mesmo para fazer a ordem do disco, eu tive que pensar não só no assunto, porque os assuntos às vezes são muito diferentes, né? Sim. Muito diferentes, embora tenha no fundo tudo a ver, como sempre tem a ver. E cada arranjo é diferente, cada faixa é diferente. Então, eu pensei, como eu vou reunir isso tudo e dar uma ordem para isso, né? Então, algumas coisas eram óbvias, eu queria, como é um disco leve, cool, eu achei que a música do Piseiro tinha que ser mais no começo, e o rock, o pop rock lá do Amor e Relação, peça do final, porque eram músicas mais pesadas, tem bateria, baixo, né? Mas eu fui procurando organizar, não só pelo... Às vezes tem uma coisa com assunto ou não, mas, em geral, pelo tipo de arranjo diferente, para não repetir. Por exemplo, a música que tem o sax e a flauta só volta, que abre o disco, só volta lá na música italiana. Sim. O trompete tem
tem o amor, blues do amor demais, mas passam uns 3 faixas até ter nas suas pernas. Né? Então, eu fui equilibrando a timbragem para poder... É meio que você ter um livro e querer montar a ordem dos capítulos, né? Nesse caso. Exatamente. Exatamente. E aquilo fazia... Mas depois eu falei, isso está fazendo sentido. Por exemplo, o Ésquilo, porque vem assim, depois do Piseiro vem a música sobre a vida e a morte, sobre a vida, a efemeridade da vida, né? Sim. Mas eu pensei assim, isso eu pensei, lógico, o Ésquilo tem que vir depois, porque é um tema mais amplo, é um tema, é a única faixa política, digamos, sem ser explicitamente política, né? Mas faz uma consideração geral sobre a coisa. Isso eu pensei. Mas depois eu fiquei escolhendo os The Open Door, porque já que tinha falado de outros países e coisas assim, eu falei, vou botar The Open Door aqui, porque é sobre o Brasil. Foi depois que ele esteve no Brasil que ele escreveu esse poema. Bem, aí a ordem foi aparecendo. Eu falei, bem, aconteceu, porque é um arranjo diferente, tem que ser o centro, o eixo do disco, né? Faixa 6, né? Sim. Ali o eixo do disco, e aí começam as canções de amor. Ali tem alguma não é, os temas são blues do amor demais, de amor, a pagode, né? A italiana, nas suas pernas, tem umas 4 ali que são, o tema é amor, mas mesmo amor e relação tem a ver com amor também, e sem dúvida aqui em Serra também. Mas é um caldeirão, eu diria, é um caldeirão de múltiplo. Mas eu sou assim, como você disse, eu sou eclético para compor. Então, eu tenho que lidar com isso, com as minhas habilidades também. As que eu tenho, se é que eu tenho alguma habilidade específica, é de fazer coisas de navegar por gêneros, né, e assuntos diferentes. Perfeito. E, Périx, a última pergunta que eu tenho para te fazer é mais geral. Você, grande parte da sua vida pode-se dizer que foi com a música, né? Sempre foi com a música na sua vida. E qual foi o maior ensinamento que a música trouxe para você? Que você considera ter sido o maior ensinamento que ela trouxe? Eu ainda fico aprendendo muito, porque eu nunca deixei de escutar a música dos outros. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu escutava, quando eu era adolescente, as coisas que eu escutava no adolescente, que eu adorava, Ray Charles também, isso citar algumas coisas, né? Mesmo a Bossa Nova, isso nunca deixou de João Gilberto, nunca deixou de parecer, ou mesmo as canções mais antigas do Brasil, que tocava lá em casa, Luiz Gonzaga. Eu, no metrô de Paris, tocava Bob Dylan, cada gaitinha, e Luiz Gonzaga, e Asa Branca. Para você ver, o repertório era assim, eu não cantava, não cantava em francês, então eu cantava aquilo. Então, de uma certa forma, cada vez que eu boto um álbum aqui, da Ella Fitzgerald, João Gilberto, do que quer que for, ou escute, porque eu gosto de escutar novidades também. Sabe? Eu vou no Spotify, radar de novidades, aí eu vou ver lá se tem alguma coisa, mas nem tudo, muita coisa é fraco, muita coisa é meio repetida, eu já sei, porque agora a produção é muito grande, né? A oferta de música é muito maior do que a demanda. Sim, é verdade. Não é? Eu falo que todo dia nasce um artista ou uma música nova. Todo dia, pelo menos um. Sim, pelo menos um, é verdade. Eu já li que são, no Spotify mundial, são milhares de lançamentos por dia, mundial. Vai contando o Oriente e tudo. Então, a música mudou a função, mas eu acho que continua a ter uma função para cada um. Para mim, por exemplo, você fica ali ouvindo, na ginástica eu vejo gente lá ouvindo com aquele fone, quer dizer, alguma coisa ali está informando. A gente pode saber o que é. Eu digo que a nossa vida, ela tem uma trilha sonora sempre. Essa é a questão. A gente sempre tem uma trilha sonora. O Nietzsche, é famosa essa frase, dizem que ele dizia, sem música, a vida seria sem sentido. Verdade. Eu acho que tem razão. Para mim é um pouco isso. Acho que para você, para a maioria das pessoas. E no caso, eu acho que eu tive essa, por um acaso, eu tive essa possibilidade, e eu peguei a época que o disco valia, que ganhava dinheiro se uma música tocasse, se o disco vendesse, se tocasse numa novela, ainda ganha novela, mas porque a Globo paga, pelo menos, mas enfim, ou num filme. Acho que isso
foi uma sorte para mim, porque eu achei um meio de expressão que me é familiar, né, e que eu pude viver, ainda posso viver com isso. E para mim é essencial. Mesmo que eu não fosse músico, seria essencial. Perfeito. Pérez, novamente, muito obrigado. Espero que você tenha gostado da nossa conversa também. Muito. E para quem quer acompanhar você, onde está o seu trabalho, Spotify, redes sociais, a gente consegue te achar. Todas as plataformas, Spotify, Deezer, Félix Cavalcante, está lá todos os meus álbuns, desde o primeiro, desde Canções, de 91. Ou eu tenho página no YouTube também, Félix Cavalcante, tenho Instagram, Félix Cavalcante, que eu uso muito para divulgação e tudo, para ver as coisas. Tenho até Facebook, que é uma coisa que não se usa mais, não é? Que está meio para baixo, mas eu tenho também. Perfeito. E eu só não uso X, esse negócio de Twitter, eu nunca tive. Também, mas eu nunca curti essa parte. Perfeito. Todas as redes eu estou aí. É um lugar que a gente tem, né, para poder. Verdade. Divulgar. E quem estiver assistindo no YouTube vai estar aqui embaixo, eu vou deixar aqui embaixo para o pessoal poder seguir também você lá. Bom. Então tá, obrigado, Pérez. Até a próxima. Muito obrigado, Luca. Gostei muito da conversa com você. Obrigado.